Glória a Deus. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Começaram 2022 bem? Cheios de espírito, alegres, motivados, animados no Senhor. Glória a Deus. E você que está aí no Instagram também, está motivado, cheio de espírito, alegre, empolgado com as promessas do Senhor para a sua vida e crendo que você vai acessar todas elas? Então, escreve aqui nos comentários como que você está começando 2022. Qual que é a sua perspectiva para esse ano? O que está queimando no seu coração? Fala para mim aí. Quero ouvir você falando. Deixa eu posicionar. Ouvir não tem jeito, né? Na verdade, eu quero ler você falando. Então, quem está vindo gravado também, escreve nos comentários aí. Quero depois ver como que você está começando esse ano. O que está no seu coração? E você sabe, o ano começou como? Acelerado. É o ano da aceleração. Como que cada um tem que estar dentro do ano da aceleração? Acelerado, gente. Vocês acordaram? Vocês não emitiram som nenhum ainda aqui? Ó. Amanheceu o dia aí? Paulo está dormindo ainda. Está acordado, Paulo? Aleluia. Amém. Ixi. Desde as 4 da manhã, Pai amado. Então vamos lá, queridos. Eu quero liberar uma palavra na sua vida. Está começando hoje uma nova série. É porque eu sou das séries. Vou criando série, temporada, porque daí bom que você vai sentindo participando sempre de algo novo, né? Então está começando hoje uma nova série, Bora Acelerar. Aleluia. Então estou te convidando, bora acelerar. Quem que aceita o desafio, o convite? Bora acelerar? Você sabe, quando você é menino, né, e aprende a dirigir, você fica querendo disputar corrida com todo mundo. Então você pega o carro, você para no semáforo aqui e você está pensando em outra coisa. Mas se um cara para do seu lado e começa a acelerar, você já, como diz o outro, você já dá uma olhada, miserável. Aí você já começa também. Aí, quando vai ver, sai os dois acelerando para ver quem ganha na arrancada, né? Quilômetro de arrancada também é uma disputa legal de assistir. Então você sabe, quando você entra na brincadeira, qual que é o convite que estão te fazendo? Vamos acelerar, bora acelerar. Vamos brincar de acelerar e vamos ver quem acelera mais. E quando você assiste aqueles filmes, né, Velozes e Furiosos, você vê isso, né? O povo fica correndo, mas sempre para ter uma corrida dessa tem que ter outro que topa. Não dá para você ir sozinho, fica sem graça. Então, hoje eu estou convidando vocês. Eu não quero ir sozinho. Se eu acelerar só eu, vai ficar sem graça. Por isso que eu estou chamando vocês para ir junto. Bora acelerar. Quem que aceita o desafio? Se você está aí no Instagram, aceita? Escreve aí também. Fala, eu vou acelerar em 2022. Posso ouvir vocês falando isso também? Amém. Não está aparecendo muito não. O ânimo ainda não... Oh, Deus. Vou dar outra chance para de repente, talvez na segunda. Normalmente na segunda é melhorzinho. Então, posso ouvir vocês falando que vocês vão acelerar em 2022? Como que é? Amém, aleluia. Deu uma ativada agora. Ó, o Jason está aqui, ó. Eu já estou acelerando nesse ano. A Demarice, eu vou acelerar. As Engenharia, acelerar. Adriele, eu vou acelerar. Elaine. Ana Cláudia, olha o Adanilton aí, tá na live, mas tá aqui também, né, Adanilton? Aleluia. Paulo Borges, agora deu até para ouvir o povo falando, ó, o povo tá aqui na live falando que deu para ouvir vocês, isso é bênção. Glória a Deus. Ó, o Ruimar, diretamente de Uberlândia, eu vou acelerar. Glória a Deus. Falando nisso, escreve aqui para mim nos comentários, você que tá pelo Instagram, da onde que você tá assistindo essa live. Vamos ver o alcance da internet? Coloca aí, sua cidade, seu estado, seu país. Se você está fora do Brasil, se está no Brasil, só cidade e estado. Deixa eu ver quem é que vai acelerar junto comigo nesse ano de 2022. Tem mais gente que vai acelerar, eu não estou sozinho nessa. Então escreve aí. Quem que vai acelerar comigo, escreve aí. Qual que é a sua cidade? Até agora só deu Goiânia, Jesus poderoso. Ó, o Dânio. Dânio podia estar aqui, né? O Dânio podia estar aqui, não podia? Mas não. Vai direto para a rádio, abençoado, aleluia. Olha lá, Itabirito, Videira Lapa, São Paulo, mais um de São Paulo, Cuiabá, São Paulo, Taboão da Serra,
Londrina, Paraná. Glória a Deus. Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, mas você não chegou ainda não, Geison. Então você fala onde que você está, Geison. Geison saiu de Goiânia, voltando para Xangri-Lá. Onde que você está agora? Ó, Capão da Canoa, Rubiataba, São Paulo, aleluia, Uberlândia, glória a Deus. É literalmente a internet é um presente que Deus nos deu. É assim que você tem que olhar. O diabo usa também? Usa, porque ele é um sem vergonha. Mas nós temos que aproveitar aquilo que Deus nos deu. Amém? Amém, queridos? Olha lá, o Geison está em Tumbiara. Saiu de Goiânia, está em Tumbiara. Falta só 2.000 quilômetros para ele chegar na casa dele. Mas vai chegar, aleluia. Ainda mais de carro novo. Comprou meu carro agora. Tá chique. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 27. Por quê? Porque eu estou aqui te convidando a acelerar. No ano da aceleração, você está sendo desafiado a acelerar, mas eu quero te dar uma instrução hoje, que eu creio que ela vai ser fundamental para esse ano. E o ano vai passar, mas você não vai esquecer disso que você está ouvindo aqui hoje. Porque não basta acelerar, você tem que acelerar na direção correta. Por quê? Porque tem muita gente que está acelerando na direção contrária. Você vê Jonas, por exemplo, é um exemplo disso. A Bíblia diz que Deus chamou Jonas e ele se dispôs imediatamente, mas para fugir da presença do Senhor. Então ele acelerou no caminho oposto. Deus falou, Jonas, vai para lá. E ele falou, sim, Senhor, e foi para o outro lado. Então esse é um tipo de gente que está acelerando na direção contrária. E Provérbios capítulo 11, versículo 27, eu creio que é uma instrução poderosa para nós. E nos mostra esse risco. E o que que diz? Quem procura o bem, alcança favor. Mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá. Mas os justos vão viver, vão reflorescer, reverdecerão como a folhagem. Então presta atenção, porque aqui Provérbios está deixando bem claro para nós. Tem pessoas que estão correndo atrás do mal. Correndo atrás do mal, literalmente. Jesus poderoso, falando de coisa a mais, esqueci de fazer algo aqui, ó. Estamos com 99 pessoas na live. Vamos ver o poder da multiplicação para quem está acelerado? Você que está ao vivo, clica aqui agora no aviãozinho. Vamos chamar todo mundo que você conhece para participar também. Bora. Clica aqui no aviãozinho. Lembra que não é de graça participar dessas lives. E cada ano a inflação está aumentando. Então vai ficar mais caro. Cada vez, você sabe, né? Aumentou o salário mínimo ontem, presidente. Né? A inflação no Brasil está alta. Então a inflação para participar das lives do Rafael Almeida também está ficando caro. Então bora pagar. Clica aqui no aviãozinho, você vai marcar aí 50 pessoas. É só sair marcando, 10 segundos você faz isso. E aí você envia. Dá prioridade para quem está com a bolinha verde, porque a pessoa está com o celular na mão, dentro do Instagram agora. E aí Deus te usa para laçar essa pessoa. Então vamos lá. Na medida que você clicar, compartilhar, você escreve aqui que pagou para participar da live. Você escreve, tá pago. Aleluia. Então, de novo, presta atenção, queridos, porque é o Senhor falando para você nessa manhã. Não basta acelerar. Tem que acelerar na direção correta. Porque quando nós usamos a expressão que fulano converteu, nós convertemos, você tem que ter clareza disso. É porque nós estávamos num caminho errado e fizemos o retorno, fizemos a conversão. E agora a gente está no caminho certo. Quando a gente fala fulano desviou, ele desviou do quê? Do caminho. E quando a Bíblia diz ensina a criança o quê? O caminho que ela deve andar. Para que quando ela cresça, ela não se desvie desse caminho. Então presta atenção, por quê? Porque tem como nós acelerarmos no caminho errado, contrário ao da vontade de Deus. E eu estou aqui hoje como um enviado dos céus para falar para você algo. Não precisa andar por caminhos errados. Não precisa. Não precisa você traçar o seu próprio caminho. Quando uma pessoa toma a decisão de pegar de volta o governo da vida dela e tirar das mãos de Deus, porque talvez está demorando a resposta que ele estava querendo diante de Deus, talvez aquilo que ele tanto clamou, aquilo que ele tanto buscou ainda não chegou, e ele fala, quer saber? Daqui que eu resolvo.
Aí ele vai lá e pega de volta a vida. Irmãos, eu conheço muita gente que fez isso e outros que estão fazendo. Solteiros, como diz o outro, são os mestres em fazer isso. Converte, quer casar, fica na igreja, aí passa 1 ano, 2, 3, 4. Aí fala, tô ficando velho, o tempo tá passando, não tô dando conta de ficar abrasado, tô aqui com o corpo em chamas, como diz o outro, eu vejo um pé de cadeira e já fico tentado, então, então eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Aí o que a pessoa conclui? É que ela pode chegar e falar, não, dá licença, Deus, eu vou ali rapidinho, vou dar um rasante no mundo, vou dar umas baladinhas, vou pedir uma ajuda para os universitários, vou entrar nos aplicativos de relacionamento aqui, aí eu arrumo alguém, para eu não ficar sozinho, depois eu vou orar para a pessoa converter. Depois eu pago o preço pela conversão dela. Como diz o outro, vai ser tonto assim lá na China. Pela madrugada. Que loucura que é essa? Eu já dei esse exemplo antes, vou falar de novo. Para quem nunca me ouviu falando, é novidade, glória a Deus. Mas quem já me ouviu, glória a Deus, fica quieto, vai ouvir de novo. Mas uma vez eu paguei uma conta numa lanchonete, deu uma nota de R$100 para pagar uma conta de 22. E aí o cara da lanchonete me devolveu R$78, uma nota de 50, uma de 20, 4 notas de 2. Só que ele me deu tudo dobradinho, eu peguei, coloquei no bolso, voltei para o meu escritório, o vendedor chegou e pediu para mim R$50 de vale. Eu fui dar para ele os R$50 que eu tinha pego de troco, ele riu. Tá de sacanagem com a minha cara. Eu falei, o que foi, bicho? Você já tá tomando dinheiro meu aqui de vale, vai embora, some da minha frente, miserável. Aí ele falou, nossa, me deu só metade do dinheiro. E quando foi olhar, só tinha metade da nota. Desesperei, bati no bolso, fui ver, não estava lá. Eu falei, sem vergonha. O cara da lanchonete me engabelou. Passou para mim esse, não, eu vou lá. Desci igual um foguete. Cheguei lá, como diz o outro, crente, cheio do espírito. Falei, querido, tudo bem? Olha, paguei aqui, você me deu. O cara falou, não, te dei a nota toda. Aí acabou o espírito, já fui para a carne. Já virei o Hulk. Rapaz, você está pensando que você está falando com quem, rapaz? Você está achando que eu preciso dar golpe de R$50? Já fiquei cheio de justiça própria. E aí eu falei, tá aqui, eu estou falando para você que você não deu porque não deu. E o cara falou, é o seguinte, se eu não dei também, você tinha que ter visto na hora. Você não viu na hora, então também quer saber não. Eu falei, nossa, como diz outro, vou esganar ele sem vergonha. Aí eu falei, então faz assim, dá uma olhada na gaveta aí, vê se não está aí a outra metade. Porque de repente rasgou aí. Se não tiver, eu vou embora com prejuízo, beleza. Mas também nunca mais eu volto aqui. Mas se tiver, tô certo. E ele nervoso foi olhar. Quando ele olhou, me perdoa, que vergonha, tal. Tava lá a outra metade. Aí ele tava passando um durex nela, ela ia voltar a ter valor, e ele ia me dar ela com durex mesmo, eu ia aceitar. Só que ele falou, não, quer saber, leva essa outra aqui, novinha. Beleza, saí de lá, igual um pombo assim, né, desfilando, cheio me orgulhando da minha honestidade. E aí eu atravessando a avenida, Deus falou comigo. Deus falou, olha, você não aceita nada pela metade. E nessa hora eu fiquei orgulhoso de ouvir isso de Deus. Falei, é verdade. Eu não aceito nada pela metade. Porque você também não aceita. Se você pegar uma Coca-Cola pela metade, ela está tampada. A pessoa veio com a garrafinha de vidro. Ela vai te dar, ela vai abrir ela, mas está pela metade. Você aceita? Seu salário no final do mês, você aceita? Não aceita. Ninguém aceita nada pela metade. Deus falou. Aí eu falei para Deus, é verdade, eu não aceito nada pela metade. Aí Deus virou e falou, pois é, eu também não. Como diz o outro, né? Por que, Senhor, você está falando isso para mim? Aí Deus falou comigo. Falou, você entregou uma parte da sua vida para mim, mas tem outras que você não deixa eu tocar. Seu casamento que estava arrebentado, você precisou de um milagre, esse você entregou para mim. E eu estou fazendo milagre, bens. A salvação, como diz o outro, a eternidade você entregou para mim, né? Você está salvo. Foi bom ser salvo? Saber que vai para o céu é bom? Bom, né? Bom, é bom, legal. Sua saúde também você entregou para mim, que você não quer doença, você quer que eu te guarde. Seus filhos também você entregou, porque você quer que eu proteja. Ok, por que você não entregou seu bolso ainda? Falei, não, Deus, é que você tem que entender, ué.
Mas não tinha justificativa. É verdade, eu já tinha convertido, já tinha um tempo, mas eu não dava oferta, eu não dizimava, não fazia nada. Por quê? Porque Deus não precisa do meu dinheiro. Só que naquele dia eu entendi, ou eu entrego tudo para Deus, ou Ele não pega nada. A salvação está garantida, fica em paz. Para o inferno você não vai mais não. Mas o governo da sua vida só vai ser realmente aceito por Deus para que Ele a governe caso você entregue tudo para Ele. Porque enquanto uma parte da sua vida você preferir ficar com ela na sua mão achando que você que cuida melhor, Deus fala, não, então já que você acha que é melhor do que eu para governar, pega tudo aí, governa tudo aí. Simples assim. No meu caso foi esse. E o seu caso? Tem alguns que não entregam o casamento, porque fala o quê? Não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, nem Deus. Você deixa que eu me resolvo. Tem outros que não entregam, sei lá, os sonhos, os planos. Mas você tem que tomar uma decisão, ou você entrega tudo ou Deus não pega nada. De novo, eu estou falando de governo, estou falando de salvação. Vocês estão entendendo o recado? Não adianta acelerar. Tem muita gente aí fora que está numa correria louca. Está assim, numa correria, numa aceleração assim fantástica. Então a 1000 por hora, mas na direção contrária ao propósito de Deus. Alguns, como o provérbio está dizendo, está correndo atrás do mal. Meu Deus do céu. Um dia um irmão veio conversar comigo e ele estava assim, muito quebrantado, querendo vencer o pecado na vida dele, querendo prevalecer, solteiro, mais maduro, converteu já com 35 anos de idade, já tinha uma vida sexual ativa, não estava querendo cair no pecado. E aí ele chegou para mim e falou, me ajuda, eu não estou dando conta. Quando eu vou ver, eu caio. Aí eu falei, mas o que você está fazendo? Você está masturbando? Ele falou, não, é sexo mesmo. Eu falei, mano, como? Você está aqui com a gente o tempo todo. Aí ele foi falar, ele tinha um plano, assim, ele planejava a coisa, ele organizava, ele corria atrás de arrumar as mulheres para ele poder cair com elas. E aí, por fim, o que ele estava fazendo? Ele estava correndo atrás do mal. Ele tinha um plano já, ele tinha um caminho traçado. Ele sabia como que ele dava o golpe e encaixava. Entendeu? Ele tinha já o script pronto. Para pegar as irmãzinhas na igreja, era a glória dele, era pegar uma irmãzinha na igreja, principalmente se fosse virgem. Mas as mulheres do mundo, quando, como diz o outro, não teve a top da igreja, eu pego as do mundo mesmo. Mas ele tinha um roteiro. Falei para ele, querido, você não nasceu de novo não. Você está achando que você é crente, mas você não nasceu de novo não. Por quê? Porque a sua conversa comigo é de tipo assim, arruma uma esposa para mim, porque eu não dou conta de ficar sem sexo. Mas você tem que entender que o problema seu não é o sexo, o problema seu é o governo. Deus não está governando sobre sua vida ainda. Você não entregou isso nas mãos de Deus. Por quê? Porque se você tivesse entregue nas mãos de Deus, Deus estaria governando, Ele é bom para governar. Ele estaria te livrando dessas situações, você estaria correndo da sua carne. Você não estava se entregando para suas paixões e concupiscências desse jeito. Agora presta atenção, e literalmente a Paula Baluarte, cantora, para quem não conhece ela, vocês segue ela aí, rapaz, a bicha canta, viu? É benção. Paula Baluarte, compensa, um louvor poderoso. Ela está falando aqui, lobo em pele de cordeiro. Você acha que tem só um? Tem um monte de mala, que fala assim, não, eu vou para a igreja. Para quê? Para pegar as irmãs. Porque as irmãs é de família, as irmãs é ajeitadinha. Para casar, como diz o outro, vou pegar uma crente. Mas isso daí compensa? Você acha que é de Deus isso? Você acha que é alguém que entregou a vida nas mãos de Deus? Não é não. É alguém que está correndo atrás do mal. E quantas outras coisas as pessoas não estão fazendo? Beleza, pode ser que esse seja ímpio. Mas vamos voltar a falar de crente. Quantos crentes não estão correndo atrás do mal? Pastor, o que seria correr atrás do mal? Seria correr só atrás do pecado? Não. Para mim, um caminho mau é todo caminho que te afasta do governo de Deus em sua vida. Todo caminho que te distancia do cumprimento do propósito de Deus. Agora, se Deus te chamou para ser pastor, qualquer caminho que você vá oposto a isso, é um caminho mau. Se Deus te chamou para casar e ter filhos, se você falar, não quero, vou morrer sozinho, é um caminho mau. Se Deus te chamou para fazer diferença numa profissão, e você falar, mas eu não gosto, não quero, não estou nem aí para isso, não vou abrir, e se for trabalhar disso, também não vou abrir minha boca para falar nada.
Ninguém nem vai saber que eu sou crente. É um caminho mau. Toda opção diferente da opção que está alinhada com o governo de Deus na sua vida é um caminho mau. E eu estou aqui te falando, não adianta você querer acelerar no ano da aceleração. Você tem que saber para onde você acelera. E a Bíblia diz, você tem que olhar firmemente e prosseguir para o alvo, para o autor e consumador da vossa fé. Então, pastor, qual que é o caminho da aceleração? Vou dar essa resposta para você aqui agora. Você tem que acelerar sempre, única e exclusivamente em direção a Jesus. Se você estiver acelerando em direção a Jesus, você está acelerando na direção correta. Se ter qualquer possibilidade de que Jesus não esteja onde você está indo, não vá para lá. Vocês estão me entendendo? Eu estou querendo algo para a minha vida, eu estou querendo fazer tal coisa. Aí você fala assim, mas eu não estou acreditando que talvez que Jesus vai estar lá. Quando eu chegar lá, pode ser que eu chegue lá, mas Jesus não vai estar lá. Então eu estou te falando, não vá para lá então. Se você acha que tem alguma coisa que Jesus não está envolvido naquilo, não vá para lá. Não vá para essa profissão, não vá para esse negócio, não vá para esse relacionamento, não vá. Porque senão você vai estar acelerando no caminho oposto ao da vontade de Deus para a sua vida. Pastor, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida, então fica quieto. Não seja um ativista, escolhendo um caminho. Já que Deus não te falou qual que é o caminho, eu vou sair correndo para qualquer lado. Não, fica quieto. Fica quieto. Porque Jesus falou isso para os discípulos. Falou, olha, vocês vão ir por todo mundo. Vão pregar o evangelho do reino. Vão curar, libertar, batizar, fazer discípulos. Mas, fica quieto aí. Para. Fica todo mundo juntinho aí, quietinho. Até que, do alto, você seja revestido de poder. Porque quando o poder vem, e aí é impressionante, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. Quanto tempo? Não fala. Pode ser que foi meia horinha, pode ser que foi uma semana, pode ser que foi mais tempo, não fala. Mas eles estavam reunidos, submetendo a direção que Jesus deu. É para ficar quieto, até que do alto você seja revestido de poder. Aí, impressionantemente, o que aconteceu na hora que o poder veio? Eles saíram. Na hora, o poder veio, eles foram batizados do Espírito Santo e saíram do cenáculo. Só que eles não saíram para andar aleatório por aí. Vamos ver o que vai ser da vida? Vamos escolher uma cidade. Vamos lá. Unidunite, salamé. Meu pai mandou eu escolher. Não. O Espírito direciona. O Espírito conduz. Quando você está cheio do poder, na dependência do Senhor e andando alinhado, afinado com o Espírito Santo, é Ele que vai te falar para onde que você tem que acelerar. Olha, eu conheço pessoas que aceleraram tão distante do propósito de Deus, que na cabeça deles agora eles não sabem o caminho de volta. Ele olha assim, ele fala, eu não sei nem onde que eu me perdi. Em algum momento na minha história eu me perdi. Eu mudei o rumo, mas eu nem sei em qual ponto que foi como que faz para voltar. Por quê? Porque deixou de ser governado pelo Espírito. Deixou de ouvir a doce voz do Espírito Santo. E aí, Deus vai, coloca o Rafael Almeida de frente para você, ou presencialmente, ou pela internet, para te falar, chegou a hora de você acelerar em direção a Jesus e ao propósito de Deus para a sua vida. Pastor, mas eu desviei, ou eu acelerei durante muito tempo na direção oposta. Vai demorar demais até eu voltar. Vai demorar demais até eu pegar o caminho de volta, porque de repente tem 10 anos que eu estou desviado. E alguns estão desviados dentro da igreja. Porque o desviado não é só que você está no pecado, o desviado é que você não está debaixo do governo. Não é Deus que está te governando. Você pode estar dentro da igreja e estar desviado. Porque você não consulta nem carne nem sangue. Você não pergunta nada para Deus. Você sai tomando as decisões de sua vida tudo. Você resolve com quem você vai casar, onde você vai trabalhar, com quem que você vai fazer, a sociedade que você vai entrar, o que você vai dar de oferta das primícias. Você sai tomando as decisões sem perguntar nada para Deus. O que você está fazendo? Você está escolhendo o seu próprio caminho. É um tipo de desvio isso. É porque todo mundo acha que o desviado é só aquele que parou de ir na igreja e mergulhou no pecado nível hard. Está nadando de braçada. Peito,
costas, medley. E ele virou um nadador nessa piscina de lama do pecado. Não é não. Tem muita gente que não está no pecado, mas está desviado. Por quê? Porque ele desviou do caminho, do governo, da direção, da soberania, do propósito de Deus. Porque ele deixou de ouvir o Espírito. E hoje Deus está alinhando isso no seu coração, porque Deus quer ver você acelerado. No ano da aceleração, Deus quer ver você pôr no quente, botando para derreter. Só que na direção correta. Porque vai ser uma loucura você correr na direção oposta. Não precisa, não tem nada bom para você lá. Eu fico imaginando, já falei isso antes, vou usar esse exemplo de novo, vou finalizar com isso. Você sabe que o GPS ele é espiritual demais. Quando você está andando, dirigindo, olhando para um GPS, ele te guiando, você percebe como que é que Deus vê sua vida. Ele vê de lá do alto. E quando ele vê lá do alto, ele vê o caminho para onde você está indo. Só que você sabe, quando você olha do alto, o que acontece? Você vê lá na frente, você sabe o que está lá na frente. Mas quem está aqui dentro do carro não sabe, ele está aqui, na toada. Está obstinado nesse caminho, achando que é o melhor. Só que quem está vendo lá do alto, está vendo, tem um abismo lá na frente. Tem um buraco lá, não vai por aí não. Só que tem muita gente que desligou a voz do GPS. Na terceira, vire à direita. Vire à direita. À direita. À direita! Você já viu no Waze, tem como você pôr umas vozes engraçadas lá. Aí tem um povo que apela que você. Tem um povo que falou, ô burrão, você vai errar, mas quantas vezes? Te ofende. Tem um gordo lá, esqueci o nome dele lá. Eu falo dos gordos, eu posso, viu gente? Porque, como diz o outro, ainda não me considero um ex totalmente não. Mas tem esqueci o nome dele, um comediante, que ele é engraçado demais, já vi um monte de vídeo dele. E ele dá patada no povo, assim, todo nervoso. Aí colocaram a voz dele no Waze, é o tem mais engraçado. Porque ele fala, e aí, o que você vai fazer dia todo da sua vida hoje? Na hora que você entra no carro, que loucura. E aí ele fica, ó, se quiser você entra para a direita, se não faz se quiser. Imagina o GPS falando um negócio desse. Aí você fica perdidinho, aí você fala, não dou conta não, tem que voltar para aquela vozinha padrão que fala, na próxima, a 200 metros, vire à direita. E aí vai chegando, a 100 metros, vire à direita. Você quer essa voz, não é? Eu quero te falar, tem uma voz mais poderosa que está aí falando dentro de você. Ande por esse caminho. É assim, ó. Tá aqui, ó. Faz assim. Ah, pastor, eu não estou ouvindo ele falar comigo. Então pare e pergunta. Quando você perde no GPS, ele para de atualizar, acabou o sinal da internet, não sai andando aleatório. Para. Espera a internet voltar. Para. Você vê como tudo pode ser espiritual se você for espiritual. Né? Você consegue ver Deus em tudo, né? Eu olho para o GPS e eu vejo Deus. Na hora que abre a tela, eu já vejo do alto, eu falo, rapaz, isso é de Deus demais. Aí na hora que vem uma voz mandando o caminho que eu tenho que andar, eu falo, é de Deus nível hard. Mas tem gente que instalou outra voz, a voz da carne, a voz da rebeldia, a voz da independência. Por isso que nós falamos, o grito que foi dado, né, o brado que foi dado no Brasil para declarar a independência foi o quê? Independência ou morte? Por quê? Porque se não for para ser independente, eu prefiro morrer. Essa foi a opinião desses aí, que gritaram e conquistaram essa liberdade top. Eu quero te falar que na vida espiritual, independência é morte. Não é independência ou morte, independência é morte. Porque quando você desliga o som do GPS espiritual e você para de ouvir o que o Senhor está falando com você, não tem vida nesse caminho. Está aqui, ó, mais uma vez, aqui é Provérbios. Aí você pode falar, pastor, isso é da lei. Quem procura o bem alcança favor. Tcharam, olha a graça aqui, lá no Velho Testamento. Quem procura o bem alcança a graça. Mas ao que corre atrás do mal, esse lhe sobrevirá. Não tem jeito de você pegar a BR-153 indo para São Paulo e chegar em Fortaleza. Não tem jeito. Aí você fala, não, pastor, e a graça? A graça é Deus deixando você chegar em São Paulo e você falando, eu sou uma topeira. O que eu vim fazer aqui? Eu queria ir para Fortaleza. Aí Deus fala, então agora você pode ir para lá. Vai ficar mais longe, mas você pode ir. Aí ele te mostra o caminho certo para você ajustar a rota e ir para lá. Pastor, mas eu estou com preguiça de fazer esse caminho todo aí. Nossa, eu desviei, tem tempo demais que eu estou no caminho oposto, isso daí vai ser uma canseira.
Então você vai fazer como Filipe. Ele estava no caminho, encontrou o eunuco, pregou para ele, batizou ele e sumiu. Apareceu em outra cidade, aleluia. Mudou o caminho, mudou a rota. Eu quero te falar, Deus vai te trasladar nesses dias. Se você estava num caminho oposto ao caminho da vontade de Deus, se você estava obstinadamente desviado, se você estava totalmente independente ao governo do Espírito, não estava ouvindo a voz de Deus, estava num caminho, como diz o outro, acelerado atrás do mal, ou fugindo da presença. De novo, o que aconteceu com Jonas? Fugiu da presença. Pegou o barco para Tarsis ao invés de ir para Nínive. Mas a Bíblia também não fala quanto tempo passou. Pode ser que passou muito tempo ele indo para Tarsis, porque as viagens de barco eram longas, irmãos. Algumas demoravam meses, para você ter noção, tanto que era longe as coisas, tanto que era demorado. E que eles não tinham toda essa tecnologia que tem hoje. Então, resumindo, quanto tempo demorou, não sabe. Mas sabe que na hora que percebeu que estava no caminho errado, quem percebeu, você viu que, como diz o outro, ele não contribuiu muito não, o barco ia afundar por causa dele. Aí na hora que ele deu a notícia, falou, eu estou desconfiado que é por minha causa. Porque era para eu estar indo num caminho, eu estou em outro. Aí, por que você não falou? Vou jogar você no mar, miserável. Capaz que ele achou que o Uber ia fazer a volta, né? Ia falar assim, não, então nós vamos deixar você lá em Nínive e depois nós vamos para Tarsis. Ele achou que o barco ia mudar a rota. Mas o Uber abriu a porta no meio da rua e falou, desce. Oh Deus, eu estou aqui para falar para você. Que não importa se você estava fugindo do propósito, do chamado, se você estava fugindo da vontade, da dependência de Deus, o que importa é que de um jeito ou outro o amor dele vai te alcançar e vai te trazer de volta. Você é muito inteligente se você apenas ao me ouvir já resolver voltar para o caminho. Mas se não quiser, não precisa não. Seu pai vai te buscar. E ainda que você ande no vale da sombra da morte, você sabe, nunca foi vontade de Deus que você vá para lá. Porque a palavra diz isso. É o Senhor que me leva para junto de águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, quando é Deus governando a nossa vida, para onde que é que Ele nos leva? Para pastos verdejantes e junto de águas de descanso. Mas quando você resolve escolher o caminho, olha onde que você se enfia, no vale da sombra da morte. Mas aí o que a palavra diz? Mas ainda assim, a sua vara e o seu cajado me consolam. É porque quando você lê isso, talvez você não compreende. É porque está apontando para o pastor. A ovelha que desvia, o pastor tem um cajado dele. E o cajado do pastor, ele tem a ponta emborcada. Então é aquela madeira longa e na ponta emborcada. E é bem alto, normalmente mais alto que o pastor, esse cajado. Para quê? Para que de longe ele vá lá e pegue e lace a ovelha pelo pescoço. E em alguns lugares não vai ter jeito, você vai precisar laçar mesmo o outro para trazer de volta, porque alguns enfiaram numa areia movediça. Vocês já viram aqueles filmes do Indiana Jones? Você lembra disso? Ele está lá, está afundando, para, senão nós vamos morrer. Não pode nem falar. Fica quietinho. E de repente afunda mais um pouco. Aí afunda mais um pouco. Aí afunda mais um pouco. Ai meu Deus, eu vou morrer. Joga uma corda. Aí vai lá e joga uma cobra. Lembra disso no filme? Vocês não lembram, né? Vocês não são carnal que nem eu. Meus exemplos é tudo de filme. E aí, resumindo, precisa de um laço para te trazer de volta. Tem ovelhas que aconteceu isso com ela. Ela caiu na lama e a lama endureceu. Ela está lá presa. Não consegue sair sozinha. Mas aí o cajado do bom pastor vai lá e te traz de volta para o caminho. Ele vai lá atrás dessa ovelha que estava desgarrada e traz ela de volta. E quando ele traz ela de volta, ele dá uma festa para ela. Então eu creio que hoje vai ter festa. Hoje vai ter festa, porque tem muitos desses que estão aqui conectados, ou talvez que estão aqui comigo no Buriti, que o Senhor vai te levar de volta para o caminho da aceleração, na direção correta hoje. E você não vai correr no caminho oposto, você vai correr em direção a Cristo, em direção ao propósito de Deus na sua vida, em direção a ser vencedor, a reinar com Cristo, em direção a fazer aquilo que Ele quer que você faça, ter o que Ele quer que você tenha e ser o que Ele quer que você seja. Quantos querem acelerar na direção correta? Fique em pé onde você está, deixa eu orar por você. Aleluia. Olha, irmãos, vocês não estranham não, nós vamos orar de olho aberto.
Porque senão vai ser um negócio muito esquisito. Você fechar o olho para orar, na hora que você abre, uai, cadê o povo que estava aqui? Sumiu? Não é porque foi arrebatado, não, foi trasladado. Mudou para outra cidade. Aí para você não cair duro do coração, então eu estou brincando. Pode fechar o olho para orar. Mas presta atenção no que vai acontecer. Eu vou orar por você. A oração que eu vou fazer, é importante que você ouça ela. Pastor, você vai orar baseado na lei para mandar Deus pesar a mão em mim se eu estiver desviado? Não vou não, é pela graça, fique em paz. Mas é importante que você preste atenção na oração e na medida que você concordar com ela, você fala amém. Eu creio, amém, é assim que vai ser. Você recebe isso. Porque mais uma vez, o Senhor deu o título. É o ano da aceleração. Qual que é o benefício de ser o ano da aceleração? É porque se você estiver na direção correta, você vai chegar mais rápido aonde Deus quer te levar. Deus está acelerando cada um de nós aqui, porque Ele tem urgência de entregar nas suas mãos as promessas que Ele fez para a sua vida. Deus está acelerando você, está te ampliando a sua velocidade, porque Ele quer ver você vivendo aquilo que Ele sonhou para você mais rápido. Poderia demorar 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, mas Deus resolveu acelerar e colocar para você viver hoje aquilo que Ele tem para você. Mas, lembra disso, não basta correr, tem que correr na direção certa. Então eu vou orar por você agora, amém? Feche seus olhos, presta atenção nessa oração e na medida que você concordar com o que eu estou falando, você fala amém. Pai, eu coloco esses irmãos na Tua presença e eu me coloco. Se por um acaso eu ou qualquer um deles estiver desviado do caminho, do propósito do Senhor, estiver obstinadamente correndo da Sua presença, assim como Jonas, que se dispôs imediatamente, mas para fugir da presença do Senhor, Pai, infelizmente muitos estão fazendo isso, obstinadamente na profissão, rejeitando o chamado do Senhor, na forma de governar a vida, nos relacionamentos, estão obstinados a casar com a pessoa que não é quem você tem, quem o Senhor tem para ela, a trabalhar no lugar onde não é onde o Senhor tem para ele, a tomar decisões na vida que ainda que seja a vontade do Senhor para ele, tem que parar para ouvir o Senhor. Mas muitos não estão parando para te ouvir, Senhor. Então a minha oração hoje, por mim e por cada um deles, é que o Senhor nos leve a acelerar na direção correta. Que venhamos acelerar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não tem como corrermos para um lado e olharmos para o outro, não tem como. Se Jesus está para cá, nós não podemos correr olhando para Jesus. Para que venhamos acelerar, olhando para Jesus, temos que estar de frente para Ele. Então que assim, ó Deus, venhamos correr em direção a Ele, em direção ao propósito do Senhor para nossas vidas, para que realmente venhamos ocupar os lugares que o Senhor tem para que sejam ocupados por nós, que venhamos ter aquilo que o Senhor já determinou que nós vamos ter, que venhamos fazer aquilo que o Senhor não vai colocar outro para fazer, somos nós que faremos. Mas que venhamos também viver cada um dos sonhos, das promessas do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, começa agora, Pai, a dar visões para esses irmãos. Visões de para onde eles estão indo, que é um lugar bom, é uma terra boa que emana leite e mel. O Senhor não está levando o povo para o deserto, o Senhor não está levando para uma terra árida, o Senhor não está querendo nos acelerar para nos consumir, porque nós não servimos de combustível para essa aceleração. Nós estamos apenas no banco de passageiro deixando o Senhor acelerar. É o Senhor quem está dirigindo a nossa vida. É o Senhor quem abastece o carro, é o Senhor que paga a conta. O carro é do Senhor, o combustível é do Senhor, é o Senhor que está dirigindo. Nosso papel é apenas descansar dentro do carro, sabendo que o Senhor está nos levando para um lugar bom. Oh, que não venhamos questionar o Senhor, que não venhamos duvidar que essa aceleração é para um propósito, é para encurtar o tempo, para vivermos aquilo que o Senhor sonhou para nós. É para que o reino venha, é para que Jesus volte, é para que a gente apresse a volta, para que a gente viva o propósito, para que a gente responda o chamado, para que a gente aproprie das promessas. E é assim que vamos acelerar rumo a Jesus, vivendo a plenitude do que o Senhor tem para cada um de nós. Não é de vez em quando, mas em todos os nossos dias. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, enquanto estava orando, literalmente, até virei aqui, mas foi uma visão nítida que eu tive. Quem está correndo para um lado, olhando para o outro, ele vai bater. Não, tem muita gente que está assim, não, eu estou olhando para Jesus, mas eu estou só indo ali rapidinho.
Deixa eu só ir ali rapidinho, mas não parei de olhar para Jesus não. Se você é doido de pensar isso, você está olhando para cá, mas dirigindo para lá. Só que você está olhando com a cabeça torta. Foi a visão clara que eu tive. Esses aí, o que vai acontecer com ele? Vai bater, vai dar ruim. Vai cair nos buracos, nas armadilhas, nas ciladas, vai passar direto na lombada, vai estourar amortecedor, vai atropelar alguém. E olha, eu falo isso na presença de Deus, eu sinto claramente no meu espírito. Tem muita gente que não entende algo, que quando você não está correndo em direção a Jesus e olhando para Ele, correndo de frente para Ele, você está atropelando pessoas no meio do caminho. Tem pessoas sendo atropeladas por esses que estão desviados. Esse atropelamento, pastor, é o quê? Está brincando com as emoções dos outros. Está brincando com a vida dos outros. Porque quando olha, eu vou falar, eu sinto claramente isso aqui, como diz o outro, virou a chave aqui. Se quiser, esquece o Rafael, fica só com a minha voz. Isso aqui é Deus falando para você. Eu sinto claramente, tem muito empresário, está brincando com a vida dos funcionários. Sai demitindo e contratando sem orar, sem perguntar para Deus. E demite alguém por causa de uma opinião pessoal. Mas Deus tinha um propósito para aquela pessoa na sua empresa. E você atropelou ela no meio do caminho. Tem muitos enlouquecidos que estão ferindo as emoções de tanta gente. Fazendo isso, não, deixa eu ver se é ela. Deixa eu ver se é ele. Ah, não, não é não. Vou largar, vou testar com outro. Mas essa de largar, você deixou uma pessoa atropelada. Só que você sabe, quando você atropela alguém e não para dar socorro, tem uma punição para você. E a punição é que você perde o favor. Você perde o favor. Quando você acha que você pode ser imprudente desse tanto, sair fazendo o que você quer de sua vida e arrebentando com os outros no meio do caminho, você vai perder o favor. Você vai viver pela força do seu braço. No final, você vai estar com o carro arrebentado. Por isso que tem muito crente com a lataria amassada. Tem muito crente que não vive, que você olha para ele e você fala, não sei, mas não parece que é bom ser crente. Olhando para ele desse jeito, eu apontei para o Alexandre ali, mas não tem nada a ver com ele não. Paulo ali, ó, tô brincando. Mas tem muito crente que é um péssimo exemplo. Hein? Tem muito crente que você olha para ele e você fala, Deus me livre, para ser crente desse jeito eu não quero não. Porque a lataria está toda amassada, porque ao longo do caminho ele foi encostando num monte de lugar, foi atropelando, foi batendo, foi esbarrando. Por quê? Porque ele não está ouvindo o GPS espiritual e ele não está avançando, olhando para Jesus. Olha, irmãos, eu falo com muito amor e carinho. Vou falar outra coisa aqui agora, vai ser muito duro o que eu vou falar. Mas eu não estou sendo legalista, não. Eu estou sendo, acredite, eu sou um profeta da nova aliança. Amém. Mas tem muito líder e discipulador atropelando os liderados. Tem muito pastor fazendo isso. Tem muito pastor, tem muito líder, tem muito discipulador. Na videira, em outras igrejas, tem muita gente atropelando os outros pelo meio do caminho. Escolhendo o discípulo por preferências pessoais, abusando da posição para oprimir, para falar, vai fazer porque eu estou mandando. Dominando a vida, falando, você não vai fazer nada sem falar comigo, não vai casar, eu que vou aprovar com quem que você vai casar. E isso daí é um atropelamento, você está deixando um ferido pelo meio do caminho. Tem muita gente saindo da igreja porque foi atropelado dentro dela. Aqui é a nossa casa, é o lugar da família, dos filhos. Mas tem gente desigrejando porque descrençou da igreja, porque lá dentro foi atropelado. Atropelado por uma mensagem da lei, atropelado por uma mensagem de condenação, de alguém que não para ouvir o Senhor, de alguém que não para perguntar, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar para o povo? Irmãos, eu vou pregar domingo, que vem agora lá no Bueno de manhã. Eu estou orando por isso o tempo todo. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Eu já tive minha opinião nas 4 mensagens diferentes. Eu acho que eu vou falar disso, eu acho que eu vou falar daquilo. Mas o temor é tão grande. Eu não posso falar besteira. Eu não posso dar uma direção errada. Eu tenho que ter temor no meu coração. Porque eu vou falar e as pessoas vão ouvir o que eu estou falando. E pode ser que elas deixem de ouvir a voz do Espírito para ouvir a minha. Só que se eu mandar elas ir por um caminho errado, elas vão. E tem muito pastor mandando as ovelhas irem por um caminho errado, o caminho da lei, do merecimento. O caminho de faz a tua parte, eu te ajudarei. Tem muita gente usando a posição que está para destruir vidas. Pode ser que está fazendo isso despretensiosamente e inconscientemente. Mas é um fato. Às vezes você não vê que atropelou. Você não vê que atropelou. Pode ser que você não viu. Era um gatinho passando, você passou por cima dele, como diz o outro, você nem viu. Mas não muda o fato.
que alguém ficou machucado no meio do caminho. Isso daí não vai servir de justificativo. Naquele dia diante do Senhor, não vai falar, Senhor, não, mas eu nem vi que eu atropelei os meus discípulos, que eu atropelei os meus funcionários, que eu atropelei os meus filhos, eu nem vi que eu magoei quem estava perto de mim. Mas não muda o fato. Tem gente agora que não resolveu isso e agora ficou uma pendência para você resolver. Como você não resolveu em vida, nós vamos ter que resolver agora. Só que quem chega aqui com pendência, não tem como governar comigo. Não tem como reinar comigo. Você tem que resolver as pendências antes lá. Então sai resolvendo. Olha, eu sinto algo da parte do Senhor agora, irmãos, no ano da aceleração. Você não vai ficar com relacionamentos quebrados, mais ou menos. Você não vai conviver com o fato de saber que tem gente magoada com você por aí. Você vai atrás, você vai resolver isso. Se você largou atropelados pelo meio do caminho, olha, eu vou confessar um negócio para vocês aqui que eu fiz. Vou finalizar já, me perdoem, passou do horário, mas eu creio que vocês viram que é o Senhor falando. Teve uma vez eu tive consciência de que eu tinha sido duro com irmãos que andaram comigo na caminhada e que eu tinha abandonado eles, desistido, falar, quer saber? Canseira, não dou conta não, vou largar de mão. E desisti, larguei, parei de ir atrás. Teve um dia, Deus falou comigo isso. Por que Davi lutou com o leão e com o urso? Para defender as ovelhas. Porque não faz sentido, para defender uma ovelha, você brigar com o leão e com o urso, correr o risco de morrer. Mas sabe por que Davi lutou, correndo o risco de morte? Porque as ovelhas não eram dele. Eram as ovelhas do pai dele. No dia que Deus falou isso comigo, eu vi, eu não posso abandonar. Eu não posso desistir, eu não posso escolher, porque as ovelhas não são minhas. São as ovelhas do meu pai. E se ele confiou para eu cuidar, eu não tenho opção de desistir delas. Eu vou atrás delas até o fim. Eu não abandono, eu não desisto, eu não julgo, eu não bato, eu não oprimo, eu não condeno. Eu estou aqui para amar. Só que aí, quando eu tive revelação disso, eu lembrei de muitos que eu tinha desistido. E eu saí indo atrás, pedindo perdão. Irmão, me perdoa, porque eu desisti de você. Parei de vir atrás. Não, mas eu nem queria que você tivesse vindo atrás de mim, não. Eu estou bem onde eu estou. Não, mas ok, você pode continuar acelerando no caminho oposto. Mas eu vou continuar correndo atrás de você. Porque eu sou esse pastor que não abandona a ovelha que perdeu. Eu vou atrás de você até eu te achar. E eu quero te falar, você está aqui, ouvindo isso hoje. É para você. Eu sei que tem dia que eu peço, compartilha com todo mundo, compartilha com todo mundo. Hoje, se você quiser compartilhar, você compartilha. Mas não usa para dar indireta para ninguém, não. Eu acho que o que você ouviu foi para você. Foi para você. O Senhor quer que você acelere em direção ao propósito. E Ele ajustou hoje no seu coração aquilo que precisava ser ajustado. De dependência, de entrega, de submissão, de governo, mas também desse zelo pelas vidas que estão perto de você. Porque além de atropelar os que estão fora, tem mais gente no carro junto com você. Quando você decide dirigir sem olhar para Jesus, dirigindo, olhando, Jesus está aqui, você dirigindo aqui, tem mais gente no carro com você. Jonas desviou, mas ele não estava sozinho no barco, tinha mais gente que estava afundando junto com ele. Então eu estou te falando, não atropele os outros na rua e não coloque em apuros aqueles que o Senhor confiou a você. Não seja louco de governar sua casa, sua família, seu ministério, sendo independente ao Senhor. Ouça a doce voz do Espírito e deixe Ele conduzir todos os seus dias. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Para encerrar, eu quero fazer um convite. Hoje, terça-feira, 19 horas, nós vamos ter um evento na Videira Bueno. Acelerando o Network. Vai ser gratuito, não precisa fazer inscrição, é só ir até lá. Vá, convide mais pessoas, eu creio que vai ser uma grande bênção, porque no ano da aceleração Deus vai abrir muitas portas diante de nós. E você tem que entender que pessoas são portas. E Deus vai fortalecer seu network para usar pessoas para te abençoar e para usar você para abençoar pessoas. Então você vai lá hoje para ouvir o que eu tenho para falar, mas também para se conectar com todo mundo que está lá. 19 horas na Videira Bueno. E outra coisa, semana passada eu passei a semana toda falando, e muita gente me clamou por isso, porque eu ia aumentar o preço do Clube do Resultado, que é a plataforma que eu criei, de capacitação, treinamento, tudo, e eu resolvi prolongar essa semana, porque o povo falou, pelo amor de Deus, como diz o outro, eu tenho que receber, pagar cartão, não dobra o preço não. Então eu estendi, ainda está por esses dias, então se você ainda não fez sua inscrição, clubedoresultado.com. Tem mais de 200 conteúdos para abençoar a sua vida lá.
Deus abençoe vocês, fiquem na paz e bora acelerar. Vocês aceitaram o desafio? O convite? Bora acelerar? Mas acelerar na direção correta, rumo a Jesus. Amém? Tamo junto, Deus abençoe vocês, fiquem na paz em nome de Jesus.